Boa noite a todas, todos e todes. Vou aqui esperar um pouco a Polly entrar, né? Quem for chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindes. E deixa eu só ver uma coisa aqui que eu gosto. Deixa eu ver. É esse. Esse aqui. E aí, quem for chegando, vem chegando com mente aberta, coração aberto, para poder trocar, para poder comentar. É um tema muito importante sobre atendimento, né? Na verdade, acolhimento, melhor dizendo, psicológico às pessoas LGBTQIA+. E aí nós vamos falar um pouquinho disso. Esperar minha convidada chegar, as pessoas chegando. Bem-vindos, bem-vindes. Estou esperando nossa convidada entrar. Vem chegando. Assunto importante, importantíssimo. Ah, que bacana. Muito bom, Vini. Chegou aí, Polly. Deixa eu chamar essa lindeza. Chamei você. Tá conectando. E aí? Pareci. Apareceu lindamente. Gente, faz tanto tempo que eu não faço live, tá tão diferente Não esses é? negócios. Não tá? Pedi para participar e mudou um pouquinho. Vini já tá aqui com a Gente, eu sou gente. idosa, eu sou cringe. Na minha época Eu não tinha botei, eu botei filtro. aqui um filtro legal, ó. Deu uma coisa, um ar Chiquérrimo. praieiro. Adorei. Não vou começar com isso porque senão eu não Então, paro. tá chegando aqui, amigos queridos aí. Escolhe o que você quiser, então. Olha, gente, bem-vindos, boa noite a todos, todas, todes. Meu nome é Karina Matos, sou psicóloga clínica na abordagem transpessoal, pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial. E estou aqui com uma convidada muito querida que eu conheci no grupo de cisgeneridade. Você está no Branquitude também, Polly? Os Também. horários não estão batendo ultimamente, mas tô. Inclusive, dois ótimos E grupos. é verdade. E aí nós estamos aqui, vou pedir para a Polly se apresentar. E falei já com o pessoal aqui, né? Um tema super importante, muito necessário, muito urgente, que é esse acolhimento psicológico. Acho que acolhimento de uma forma geral, mas a gente vai focar aqui na psicologia, né, Polly? As pessoas LGBTQIA+, e aí entra toda uma amplitude, né? Se É, apresente, querida. obrigada pelo convite, querida. Meu nome é Polly Nise, eu tenho 31 anos, sou uma pessoa não binária, sou uma pessoa trans, sou também bissexual, não monogâmica, também sou uma pessoa branca, alossexual, endossexo. São muitas dissidências e normatividades para a gente marcar, né? Somos Sim, corpas atravessadas por milhões de interseções, né? Que é um babado que a gente com certeza vai falar sobre hoje. com certeza. É, Terapeuta haitiana. sou terapeuta haitiano. As formações terapêuticas tem um monte, né? Eu gosto bastante. Um Uhum. monte, aquelas que se acham muito, né? Mas nessa nossa busca, a gente nunca. Eu não sei, assim, eu não sei se existe alguém que chega assim, ah, é isso, pronto, eu já achei a minha linha desde, assim, desde 17 aninhos, sempre soube que eu queria ser não só psicóloga, mas Difícil. exatamente a linha, né? Então a gente vai É. experimentando aqui e ali. Eu tenho
um carinho muito grande. Sou formada terapeuta renascedora. O renascimento eu acho uma técnica muito Incrível. incrível. Também sou terapeuta tântrica, terapeuta haitiana, estudante de psicologia. Então a gente E vai falar aqui, é isso. precisamos. E como você disse, a gente vai falar aqui de acolhimento à saúde integral de pessoas Uhum, LGBTQIA+. Mais isso, especificamente, a gente vai falar aqui de acolhimento emocional, psicológico, através da psicologia. E aí vai ser muito bom a gente poder trocar a partir desses dois espaços tão diferentes, inclusive, né? E tão com próximos. certeza. Mas o que você fala é bem interessante, né, Paula, em relação a essa questão integral, que a transpessoal, por exemplo, ela procura focar nessa integralidade, né, da pessoa, no sentido biopsicossocial, espiritual, e essa abrangência que nós somos tão plurais, tão diversas e diversos, enfim. E eu acho assim, quem está chegando aqui são pessoas queridas, né? A Flatim tá aí. E também vem chegando gente, sabe? Por isso que eu quis fazer essa live, Polly. Gente que não entende, assim, que ainda precisa de um esclarecimento. A gente mesmo está sempre se informando, se atualizando. Primeiro entendendo, basicamente, as siglas e o porquê delas. Eu acho que a gente pode começar uma coisa meio beabá, assim. E depois chegar numa questão do acolhimento num sentido mais profundo, né? LGBTQIA+, esse mais são para mostrar todas essas possibilidades, até que como você falou logo no início. Não binário, trans, bissexual, eu também como mulher branca, bi, ainda cisgênera, eu digo assim, ainda porque a gente também vai estudando bastante para repensar certas questões, né? Mas das siglas, né? Porque começa com L, as lésbicas, pela questão mulheres, né? Se você lembrar, antigamente era GLS. Eram gays, lésbicas e simpatizantes, que eu sou dessa época, tá? Sou das antigas. Eu também. E, e aí você vê, né? Foi necessário repensar lésbicas pela questão das mulheres, toda a questão do feminismo, ser colocada à frente por uma necessidade, não sendo mais ou menos importante que os outros, que as outras, entendeu? G, gays, que por um tempo, né, gay foi visto de uma maneira assim também pejorativa, assim como travesti. Não sei, né? Eu lembro disso. E LGB, bissexuais, T, trans, essa transexualidade, travestis, que queer, a assexuais, agora estou incluindo P de pansexuais também, né, Polly? Então, o mais, por quê? Porque, assim, acredito, que eu acho que entra no nosso papo aí também, é uma questão ainda muito de rótulos, mas por que ainda, né? Porque ainda é necessário definir ou então mostrar através das siglas e não de uma maneira mais abrangente. O que que você acha? Eu acho que a gente já começou com várias perguntas em uma, né? E eu Ah, amo eu porque vou me empolgando esse aqui. papo, ótimo, eu adoro. E esse papo dá muitas tangentes e a gente aqui não vai nem chegar perto de esgotar nenhuma delas. Porque, como você disse no começo, tem pessoas aqui muito queridas que fazem parte do meu caminho, de vários grupos de estudo e grupos de acolhimento e projetos da vida. Mas todo Uhum. mundo precisa, sempre tem espaço para estudar mais, para viver mais, para sentir mais, para achar novos caminhos, achar o sul para nos guiar, enegrecer as nossas ideias, né? E Enegrecer é aí entra muito importante. nisso do quanto, e a gente vai entrar nisso também, o quanto a linguagem é um espaço de disputa, né? Quanto ao invés de nortear as nossas ideias ou esclarecer informações, o sulear e o enegrecer, assim como a linguagem neutra, que a gente pode deixar depois, trazem para a gente o Lógico. quanto a linguagem é um campo de disputa. A linguagem produz a nossa realidade também. Tendo dito isso, a gente entra na questão das identidades, que também é outro babado, que identidades são muito importantes, mas muito mal debatidas. Né? As Sim. identidades existem como um espaço, como eu disse, né? A linguagem
é o que cria a nossa realidade, é o que dá sentido às coisas, né? E algumas pessoas diriam, inclusive, que cria a realidade. Mas esse é um outro, um outro babado também. Uhum. Então a gente precisa de nomes para se entender, para achar semelhantes, por mais que as identidades LGBTQIA+, sejam muito diversas, por mais que, por exemplo, eu, enquanto pessoa trans, sei que dentro das identidades trans, travestis, transmasculines, não binárias, transfeminines, tem muitas pessoas dentro disso que são completamente diferentes de mim. Mas as identidades Sim. surgem como um espaço de aproximação política, para a gente criar repertórios, pautas em comum, grupos de apoio, fazer isso aqui que a gente está fazendo. Uhum. E aí a gente tem que entender que as identidades não são estanques. Né? A linguagem muda, Importantíssimo. assim como você falou. Né? No movimento estadunidense era GLBT. Né? Aqui a gente Uhum. teve uma sigla que era nossa, que era GLS. Né? Uma sigla Simpatizante, brasileira. né? O simpatizante já tá todo mundo, oba-oba. E aí tem esse espaço de, pô, troca. Não, vamos inverter. Tem uma ordem aqui que é importante. Você falou do Sim. P, todo um outro debate, né, sobre pansexualidade, que, assim, entre muitas aspas, eu coloco bi e pan debaixo do mesmo guarda-chuva, né, que são as É, porque existe monodissidências, ainda, são as né, pessoas. pelas questões do gênero, da identidade de gênero, né? O bi, pan, às vezes tem uns. Até você colocou outro momento, eu achei interessante no grupo, ainda essas fight, né? Umas brigas, assim, umas coisinhas assim, entre bi e pan. É, porque é isso, assim, as nossas identidades têm que ser feitas para a gente criar grupos, criar apoio, criar debate, não para separar a gente Sim, mais, nem para a gente se prender em caixinhas. Ah, se eu não perfeito. performar trans o suficiente ou bi o suficiente. Na bissexualidade isso é clássico, assim. O Uhum, quanto a gente somos puxados pela heteronormatividade, pela heterossexualidade compulsória, você não se sente hétero o suficiente, mas também não se sente, né, gay ou lésbica o suficiente. As sexualidades uhum. monodissidentes, bi e pan, falam muito desse do quanto a nossa sociedade vê as coisas de uma forma estanque, né, engessada. Isso dificulta muito tanto a nossa vivência, tanto a gente se encontrar nesse processo, quanto encontrar acolhimento adequado, Verdade. né? Entrando nesse aspecto do acolhimento, né, Polly, você como terapeuta, porque você é ainda estudante de psicologia em breve, uma psicóloga, psicóloga incrível, que a gente está precisando muito, com certeza, né? Nesse meio da psicologia, a gente precisa ampliar muita coisa. Eu falo assim por mim, sabe, Polly? Eu sou formada já há um tempo, sou formada desde 2008 e não era conversado. Eu sei que até hoje ainda tem muitas questões de disciplinas, de pessoas que precisam conversar e debater sobre os aspectos da branquitude, cisgeneridade, tudo isso, masculinidades e por aí vai. E nessa época, né, não era nem sonhado. Eu fico impressionada com isso. O quanto que já houve uma certa evolução, é o que eu digo, porém, ainda precisamos muito. Precisamos muito. Porque eu percebo assim, eu atendo pessoas já LGBTQIA+, e o quanto que há uma rejeição, por muitas vezes, da pessoa com ela mesma, tá? Isso a gente existe demais por uma questão que a gente vê social, desse sistema, né, que a gente coloca até com C, heteronormativo, padrão, enfim, do diferente, do dissidente, do que não serve. E a gente vê casos tão sérios aí de LGBTfobia, chegando a mortes, né, coisas tão assim dolorosas, violentas demais. E aí eu fico pensando, né, e famílias, né? Eu vejo que é um acolhimento, por que que eu estou especificando? Porque é uma particularidade, né, Polly, diferente. Não quer dizer que é melhor, pior, enfim. Vou atender a todos de maneira, procuro ser empática, fazer minha parte. Mas as pessoas LGBTQIA+, têm uma questão a mais, né? Fazendo assim, mais, a mais mesmo. Porque todo esse sistema, essa sociedade contra, vamos dizer assim. Então, uma boa parte da sociedade.
Então, como não ver essa parte social histórica nessa pessoa que eu vou estar ali lidando com a sua subjetividade, mais todo esse contexto, né? É, a gente não pode perder isso de vista, né? Assim, infelizmente. Que bom Uhum. que estamos aqui, que bom que Sim, existimos, resistimos, estamos aqui construindo comunidades e projetos. Mas a gente não pode esquecer que sim, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? E travestis, sim. especialmente, o país que mais consome pornografia com mulheres trans e travestis, né? O país que teve mais de 80 assassinatos registrados no primeiro semestre de 2021, né? Que Recife Uhum. teve, enfim, uma onda de 8 assassinatos, se eu não me engano, todos os Soube dias recentemente. naquela semana muito terrível, muito lamentável que mexeu. E é isso, assim, mexe com todo mundo. Não tem como dizer que não mexeu comigo. Não tem como dizer que não mexeu Uhum. com todas as pessoas da minha rede. Sabe? Alguém Sim, achar. É isso, eu não tenho como acolher essas pessoas sem entender isso, que passa pela mesma questão de acolher pessoas pretas. Eu não sou uma pessoa negra, o que não quer dizer que eu isso. não possa atender pessoas negras no meu consultório. Né? Quer dizer que eu preciso estar muito atenta, preciso ler pra Uhum. caramba, preciso me aproximar de outras pessoas que vão me fazer entender, né, as questões raciais e estar disposta a, quando a minha branquitude for apontada, eu conseguir sustentar esse espaço. Quando vier Sim. desconforto para cima de mim, quando vier raiva, porque eu, na posição de terapeuta, né, naquele momento, posso ser a branquitude para aquela pessoa, e quando tiver uma semana de assassinatos e eu tentar de alguma forma, e eu não perceber, né, aquilo vai vir. Então, assim, eu me atendo como uma pessoa cis, né, e é uma pessoa Uhum. que está absolutamente atenta a isso, né, que me dá esse Certo. espaço. E por isso que a gente tem uma coisa que eu escutei com o Lucas Veiga, maravilhoso, inclusive Uhum. sigam o Lucas, Incrível. que é a escuta Psicologia preta. dupla. Sim, um Uhum. dos proponentes da psicologia preta, ele tem cursos maravilhosos, inclusive. E é isso, eu preciso com um ouvido escutar a absoluta singularidade dessa pessoa, que só ela vive, né? E aí a gente entra um pouquinho mais naquele outro tema. Identidade são um tema muito importante, mal debatido, interseccionalidade é outro. Né? Uhum. Entender que aquela pessoa, as interseções que afetam a existência e a corporalidade daquela pessoa são só delas, mas elas também têm um quê de estrutural. Né? Eu preciso conseguir, com o outro lado da escuta dupla, colar o meu ouvido na estrutura social, econômica, política do nosso país, sabe? Não tem E como ser separado isso. E aí você vai ver isso na psicologia. Sinto muito por esse lado, para você, é o lado sofrido da psicologia, ao meu ver, que é o lado que você vai ver, perceber muito de teorias muito europeias, a maioria, né? Freud, enfim, não estou desmerecendo esses teóricos, tá? Mas no sentido de deixa a desejar em muitos aspectos, sabe? Deixa a desejar no sentido de onde está esse todo, onde está o racismo estrutural, onde está nesse contexto político, social, porque fica muito na subjetividade. E aí coloca aquela questão, somos todos humanos, e aí não é por aí, a gente vê naquele viés, peraí, somos humanos, porém não somos iguais, somos diferentes, e que bom, que sejamos bem diferentes mesmo. Quanto mais diversidade e diferença, eu acho incrível, sabe? Acho necessário mesmo, porque essa coisa padronizada, essa coisa do somente branco, né? A supremacia branca. Esse é o padrão. Olha, já foi, já foi, já foi, já foi. E a gente precisa realmente reestruturar, desconstruir muita coisa. E na própria faculdade de psicologia e nos atendimentos clínicos, sabe? E aí eu fico pensando ali, né, Polly? Eu fico pensando assim, quando chega essa pessoa, né, sofrendo, um caso que claro que aqui a gente tem a questão do sigilo, questão da ética, mas de uma pessoa bi que a mãe simplesmente não aceita. E para ela a necessidade da aprovação dessa mãe é muito grande. E aí você vai dizer, é igual o sofrimento de uma pessoa hétero? De querer, entende? Colocar tudo no mesmo pacote?
Não tem como. Por que que existe já ainda esse preconceito dentro de casa e muitas vezes até com a própria pessoa nesse processo de se aceitar? Aí entra todo esse contexto. Chega uma pessoa lá para mim depressiva, tá? Cis, hétero, branco, branca, enfim. Vou estar branco porque mulher também sofre bastante. Vou ouvi-lo, né? Nessa questão depressiva, dentro dessa subjetividade. Mas não vai ser da mesma forma que alguém LGBTQIA+, que tem a depressão, porque tem todo uma questão, além da subjetividade, a questão em torno. O que que você acha? Tava Você tá lendo tentando ler o aqui. chat, mas ler o chat no Instagram é É tão difícil. difícil. É difícil. Socorro, gente. Deixa eu tentar ler aqui, peraí. Não, mas Eu vi que você eu estava acho que tentando ler. Aqui, tá perguntando eu aqui, li o que atender ainda. como cis é levar em conta a leitura social? Bicha, Vem uma não tá aqui o meu pergunta. livro. Atender como cis. Tem um É levar livro, em conta a leitura... É o Cis no Divã? o Cis no Divã, Cis no Divã. queerlivros.com.br, da editora Com Demires, quem quiser José entender sobre Stona. isso. O Cis no Divã é do Stona e da eu não quero errar Stona. o nome dela. É uma colaboração. Uhum. Eu vou puxar aqui. Mas essa ideia de que o nosso currículo de psicologia, Fernanda Carrion da Silva e José Stona, o Cis no Divã. Uhum. Uhum. Vou deixar aqui bem bonitinho para quem for procurar É depois a incrível, capa. gente. O que eu tô lendo ainda, eu tô, olha, ainda no Relações de Gênero, Escutas Clínicas, também de Maravilhoso Stona, também. Já com terminei os dois. vários artigos de pessoas queridíssimas, Jaqueline Gomes Jesus, Céu Cavalcante, e por aí Então, vai. E nisso a gente, entra o que você falou do currículo. O nosso currículo é um currículo eurocêntrico, euro-estadunidense, né? Branco, cisgênero, heterossexual, alossexual, endossexo, né? Enfim, eu não vou nem entrar, mas é isso. O quanto de a gente sequer... Eu gosto de pontuar, por exemplo, alossexual e endossexo, porque a intersexualidade e a assexualidade são coisas muito pouco debatidas, né? Nomear a norma é essencial. E aí essas obras vêm para ajudar a gente a consumir de pessoas que estão próximas da gente, de pessoas trans, sim, de pessoas LGBT no sim. geral, E que são psicólogos, psicólogas, e, enfim, que tá totalmente nesse meio. analistas, psiquiatras, E o Cisne Divã, ai que gracinha, eu tenho assistente. Ah, ah, Esse livro é maravilhoso. Obrigado, maravilhosa aí. assistente. E vem E aqui, aí é olha. importante que Fala. entender que é daí que parte essa ideia de que somos todos humanos. O inconsciente não tem cor, mas o inconsciente é essa massa amorfa, universal, que todo mundo tem, exatamente igual. Por que que vocês estão teorizando essas coisas? Como se qualquer teoria fosse dar conta da subjetividade de 7 bilhões de pessoas. Né? É, Como se pegando Freud como caricatura, mas não é exclusividade dele, como se Freud, como se um homem cis, hétero, branco, de classe média da Europa, do começo do século uhum, XX, final do século XIX, inclusive, uhum. você entendeu uma travesti brasileira, Gen Z, TikToker, ou enfim, periférica, favelada, não vai entender, não tem como essa teoria dar conta. Total, Mas é total. importante a gente não colocar também só na conta disso. No Relações de Gênero e Escutas Clínicas, inclusive tem um livro, um Uhum. artigo muito bom que vai falar daquela disputa na França, no final dos anos 90, quando queriam, Eu tô com ele aqui. estava nesse debate se legalizaria o casamento homossexual ou não. E aí Esse é outro metade da... livro, que Esse também é maravilhoso legal, também. tá? Do próprio Stona, mas Stona faz também uma compilação, tá, gente? Assim como Cis no Divã, bem legal, mas eu ainda tô na metade. Então acho que eu não Esse é um cheguei nesse aqui. compilado de vários artigos. Eu tô Esse é muito bom terminando também. o É uma da Cel. colaboração Tô terminando linda da por várias Cel. pessoas. Amo muito esse texto da Cel, o da Liska Android. Aham. Mas a Enfim, gente precisa se a atualizar, fala. França, a França ficou dividida, enquanto alguns psicanalistas da Associação Psicanalista, enfim, não vou lembrar exatamente, foram dizer que não, imagina, o pai e a mãe são essenciais. Olha aqui, a psicanálise mostra que sem uma figura paterna, X, Y, Z.
E outras pessoas foram falar, porra nenhuma, gente, que ideia! De onde vocês tiraram que a psicanálise fala isso? Na verdade, ela está falando outras coisas. Ela está falando sobre estruturas e apoio e rede. Enfim, então foi um debate sobre o casamento gay, como era na época, né? Que Uhum. surgiu e que foi muito dividido, porque é isso, existem pessoas conservadoras e existem pessoas não tão conservadoras em todos os lugares, né? E E aí é isso sempre que você disse, existiram, tá? às vezes uma Sempre mãe. existiram, né, Polly? Porque parece assim, vocês estão falando. Gente, eu ouço essas coisas, Polly. Não, vocês estão falando tanto disso ultimamente. Eu falo, olha só, não é tanto disso. Agora tá vindo mais à tona, que bom, nas redes, nas mídias, tá? Mas sempre existiram, né? Sempre existimos, sempre. O que que você está lendo aí agora É de quem? Do Tarcísio? Você está conseguindo Sim, ler? mais ou menos. É meio apagadinho. Ele botou aqui, ó, Tarcísio se empolgou. Dentro da Polly, academia, dentro da tornando-se academia, psicólogo. tornando-se psicólogo. Aí que vai. Peraí, tá, aqui, ó. Dentro da academia. Nossa, ele se empolgou aqui. Dentro da Tornando-se academia. psicólogo é o Isso. símbolo do que precisamos. Poli na academia, tornando. Ai, obrigada, meu bem. Para Para furar furar a a bolha bolha de de um um sistema sistema. heteronormativo que ainda patologiza corpos dentro de uma binariedade. É isso, assim. A Perfeito. psicologia e a psicanálise, assim como a medicina no geral, têm uma dívida com existências dissidentes. Porque elas foram a ferramenta usada para impor os valores coloniais como verdade. Isso é verdade. O corpo masculino é assim, homem é isso, mulher é isso. O sexo normal é o hétero. Qualquer coisa. E nem existia hétero, né? Helena Vieira, maravilhosa, vai falar sobre a invenção da Deve ver. heterossexualidade. Sim, sim. Como antes Tem, só se tem no existia o YouTube. desvio. Tem no YouTube sobre isso que ela Sim, aula fala. aberta. Uhum. Maravilhosa. Então, assim, a gente precisa entender que esses discursos foram usados, e são usados ainda hoje, como uma justificativa de eu respeito, mas não é natural. Uhum. Né? A Butler Isso. vai falar muito da matriz de inteligibilidade. A gente falou sobre isso no grupo de cisgeneridade essa semana, Ainda bem que que é tá essa gravado. linearidade. Ó, nasceu com pênis, é homem, é um corpo masculino, homem, portanto cis, portanto hétero, portanto seu desejo sexual vai ser por mulheres e a sua prática sexual vai ser penetrativa com mulheres. Né? Definido. Designou, definiu. E aí as pessoas, inclusive, conseguem entender quando você desvia de uma dessas etapas, mas ela desencadeia igual um dominó às outras. Né? Então você é um homem que nasceu com pinto, mas você é gay. E a sua prática é isso, seu desejo é isso, está tudo alinhado daqui para frente. Né? Ou às vezes você é um homem, você nasceu com pinto, então você é homem, você é cis, você é gay, só que você é tão gay, tão afeminado que você vira uma mulher hétero. Agora você é uma transbinária, você só trocou. Ah, entendi, você nasceu no corpo errado. Entende? É daí que vem esse monte de histórias que são histórias limitantes e são histórias adoecedoras. Né? Porque eu lembro de, Sim. enquanto pessoa trans, enquanto bissexual, no começo da minha puberdade, de até saber que isso existia, né? De olhar Uhum. pessoas e de ver, de saber que eu sentia atração por meninos e de Uhum. pesquisar sobre transgeneridade, pessoas trans no Orkut, no Google. E eu lembro Olha. de dentro de mim sentir, pena que eu não nasci assim, né? Isso parece tão legal. Mas se eu tenho Uhum. um homem e não me sinto no corpo errado e gosto de mulheres, isso só pode ser hétero. Né? Aí essa linearidade vai puxando, a heterossexualidade compulsória vai puxando esse trenzinho, porque o sistema sexo, gênero, desejo, né? A cisgeneridade e a heterossexualidade, elas não existem uma sem a outra, né? Por isso que a gente fala de Exato. cis-heteronormatividade. Ainda a gente E põe a monogamia recentemente aí. a pessoa trans, né, Polly, pela psicologia, de uma forma geral, psiquiatria, que foi pouquíssimo tempo que deixou de ser uma doença, muito recente. Era visto como uma Exatamente. questão de Daí a transtorno de dívida. identidade. Transtorno de identidade. Assim Era como visto a dessa forma. homossexualidade, que era a única coisa que existia, né? Como o outro, era Uhum. perversão. Né? Já foi dado uma série Sim, de nomes também para sim. patologizar isso. E aí aquilo que você falou, não é que, vocês estão falando tanto disso agora. É que, Não gente, essas é? pessoas sempre estiveram aí, em todas as sociedades, né? Nós sempre estivemos aí. É que a Uhum. narrativa colonial foi muito.
intensa, né? Essa dominação, essa colonização do nosso inconsciente e da nossa cultura, da nossa mídia, de tudo que a gente consome foi tão grande que agora parece que, nossa, tem isso em todo lugar, vocês falam É, disso toda hora. Incrivelmente ainda tem gente que se choca, né? Em pleno tem. 2021, Tem como eu vou mesmo, tem explicar mesmo. para as minhas A ver crianças? para quem está na política aí no nosso governo. Se quem está no governo que está aí, é porque você vê quantas pessoas ainda estão nesse pensamento para o governo que está aí. Né, a gente observa pela política, pelo todo, como que muitas pessoas ainda estão vendo dessa forma, né? Dessa forma bem ainda bitolada, né? Mas não quer dizer, né, Polly, que as pessoas não podem aprender, como eu ainda aprendo, ainda tenho muito a aprender, mas basta a pessoa também querer, né? A pessoa querer É, se descolonizar, descolonizar os pensamentos. Jeane Nunes fala muito disso, né? ninguém caminha por Dos, ninguém. A gente pode é. convidar pessoas, a gente pode criar grupos, a gente pode se incentivar, se encorajar. Agora, caminhar por outra pessoa não tem como, né? Você falou uma coisa no início que eu fiquei pensando, porque eu gosto muito da Shania Carlson, é uma das minhas queridas psicóloga negra. Mas ela tem uma questão, a visão dela é uma visão que eu questiono um pouco em relação assim, ela para ela, só uma psicóloga negra, preta, um psicólogo preto pode atender pessoas negras por entender na pele realmente o que que é a visão dela. Eu não sei. Aí eu jogo aqui no ar, porque eu penso assim, será que você, como uma pessoa, uma mulher, travesti, enfim, pessoa trans, melhor dizendo que é não binário, uma pessoa trans tem realmente, né, você vê com mais facilidade para atender pessoas também trans no sentido dessa empatia? Porque senão não sei se vai ficar só posso atender pessoas. Entende o que eu tô falando? Sim, essa é uma perguntaça. Inclusive, Xênia, beijo se você tiver, se for assistir a gente depois. Procure o Descolonizando a Psicologia, que também foi o meu oásis da pandemia. Foi um espaço que Uhum. cuidou de mim muito bem, que eu me senti muito acolhida e, ao mesmo tempo, provocada e instigada, né? É um dos grupos, né, de estudo de acolhimento de uma série de coisas que, para mim, na pandemia foi tão importante. Por isso, ninguém caminha por Uhum. ninguém, mas a gente precisa de apoio, Esse né? apoio. Juntos vamos mais longe. Eu acho, Hum. voltando também um pouquinho, você falou, por exemplo, de uma pessoa que tem um auto-ódio internalizado porque quer a aprovação da mãe, ou da É. mãe que quer uma cura para aquela pessoa, e ela que indica psicólogos, e aí a gente, enfim, pode tentar acolher, mas essa pessoa também pode falar, não, 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 isso aqui não, e vai procurar alguém que vai oferecer a cura, Essa né? cura. Entre muitas aspas, Uhum. porque é isso que você falou, a gente falou, Uhum. existem profissionais de todos os tipos, em todas as áreas da vida, por isso é tão importante a gente trabalhar com indicação. E aí, É. eu acho que existe um perigo, que é isso que você falou, da gente pessoalizar a terapia, né? Uhum. Porque é aquilo, somos feitas de milhões de interseções e marcadores sociais que atravessam o nosso corpo. Então a gente nunca vai encontrar que alguém que entende 100% da nossa existência, que tem os mesmos marcadores. Mas é muito importante que, primeiro de tudo, a gente se sinta confortável, né? Então, assim, por exemplo, eu dei sorte, mas eu já recebi em outros momentos na minha terapia coisas do tipo, isso é só uma fase, isso vai passar, né? Ainda Da sobre sua própria bissexualidade, esse estigma. terapeuta. Sim. Então, assim, a gente busca acolhimento integral, né, num espaço Uhum. pretensamente seguro, e às vezes a gente recebe violências. A gente recebe Sim, exatamente as mesmas violências que estão do lado de fora, né? Então, assim, verdade. eu certamente não sei o que passa uma pessoa negra, né? O racismo não é uma vivência que Fato. está inscrita no meu corpo. Uhum. O que eu posso é aquilo que eu disse, me aproximar, estudar, entender, estar com pessoas, me permitir estar vulnerável quando for apontada alguma coisa errada que eu fizer ou falar,
né? Mas é isso, assim, minimamente, sendo uma pessoa que não está participando da psicologia hegemônica, vamos falar assim, que não acredita que Uhum. tudo é humanidade, que, né, todas as experiências são iguais, e que eu não vejo cor, eu não vejo gênero, que eu sou uma pessoa muito desconstruída, eu não vejo essas coisas. Eu Né? Quem falo não que vê raça, só não se vê for no plano racismo. espiritual. Eu até brinco, eu falo, gente, só se for no plano espiritual, em que normalmente não, já só o espírito, e que aí podemos até pensar em ver iguais, assim, talvez. Porque aqui no planeta, Então, né, aqui onde a gente vive, não tem como, gente, não tem como. Só se fosse todos realmente assim, todos iguais. Assim, de o que vai cor. acontecer é que eu e você não vamos falar para uma pessoa negra que chegar no nosso atendimento, seja ele em qual espaço for, e falar: tem certeza que você não está enxergando racismo em todo lugar? Tem certeza que estavam olhando para você na rua? Pode ser só coisa da sua Pode cabeça. ser paranoia, porque aí vai chegar uma Assim como a questão aí gente. psicológica, né? Patologizante. Aham. Patologizar Assim como a aquilo. gente não vai Pode ser falar para uma paranoia. pessoa LGBT que aquilo é uma fase, que talvez ela se arrependa. Né? Agora, dizer que eu Uhum, entendo, eu não entendo. Assim como eu me atendo com uma pessoa cis. É ótima. hum. Mas ela não sabe o que é ter um, dois, três, quatro remédios para tomar todos os dias e o que eles fazem no meu corpo. Né? Assim como eu não tenho a vivência também social da raça, que inclusive meu terapeuta é um homem negro, Certo. então eu não consigo entender o que atravessa a corporalidade dele nesse sentido, assim como ele não consegue entender a minha, mas a gente sabe o que é ser um corpo objeto. A gente sabe o que é não pertencer. A gente sabe o que é ter olhares desconfortáveis da sociedade ao nosso redor, dependendo dos espaços que nossas corpas ocupam. Né? Sim. Então, há Eu tenho formas essa da gente se vivência em aproximar. relação a ser mulher, pela questão ainda muito do machismo e pela questão também como bi, né? A questão da LGBT, como pessoa LGBT mais. Heterossexualidade compulsória, LGBTfobia. Sim, É, então assim, queria que tivessem centenas de milhares de terapeutas e psicólogos trans pelo Brasil. com Inclusive, certeza. psicólogos negras e negros, para que a gente pudesse se aproximar e, inclusive, ter esse acolhimento mais efetivo de alguém que entende, inclusive, mais facilmente as nossas vivências. Mas não temos. Né? Então, o que a Uhum. gente faz é acessar e fazer essas pontes entre pessoas que estejam estudando o efeito de ser dissidente, de ser desviante numa sociedade normativa, numa sociedade binarista, numa sociedade branca, numa sociedade cisgênero, numa sociedade que coloniza as nossas identidades e personalidades. Né? É uma linha de Uhum. montagem em que toda pessoa que tem um corpo X vai ser esse gênero, vai performar isso e vai ser, sabe, toda a sua vida já está marcada na sua frente. Então, assim, como Verdade. acolher uma pessoa, que é aquilo que você falou, atravessa de vários jeitos. Atravessa no nível social, atravessa na família, atravessa no auto-ódio, né? Uhum. E aí a gente só ouvindo aquela pessoa para poder efetivamente entender, inclusive, se a gente consegue acolhê-la ou não. Porque não é É toda verdade. pessoa negra ou trans que vai chegar no meu escritório que eu vou conseguir acolher. Não é porque ela é trans que eu automaticamente estou preparada para fazer isso. Né? Existem outros atravessadores que podem fazer com que eu não me sinta confortável, preparada e encaminhe ela para outra pessoa. Né? Por isso que a gente trabalha em rede, por isso que a gente entende os Sim, limites da clínica, por isso que a gente cria grupos de acolhimento, grupos de estudo, porque só a clínica não salva. Façam terapia, sim, é ótimo. E muito hashtag façam importantíssimo. terapia. Mas é Sim, isso, assim, é igual comam comida saudável. E sim, comam, mas não faz mais nada na vida, né? A gente precisa de múltiplas ferramentas de acolhimento e de autocuidado. e aí você pensa que então é possível, aí eu fico assim, né? Eu atendo, mas eu ainda, eu quero atender mais pessoas trans, mas eu sendo cis. Eu ainda fico assim, é possível se eu tiver o estudo, mas não sei, Polly, ainda fico assim pensando sobre, sabe? Do que é da pergunta que eu te fiz, eu fico pensando, porque assim, para você aparecem pessoas diversas. Parece. Não aparece muito homem cis, não. É uma coisa que não aparece É. muito aqui. Não tem Você acha que aparecido. existe também um preconceito para te procurar? É uma boa pergunta.
Eu tô Mas eu pensando acho nisso que é agora, isso. assim, olhei, né? Vi ali uma pessoa trans e não, não me representa, talvez, não me contempla. E quando me procuram, e pode acontecer também o contrário, né? A pessoa me vê, né? Às vezes não sabe da minha orientação sexual, mas me vê num padrão mulher, branca, cis. E talvez, de repente, ter uma certa dificuldade de chegar, talvez uma pessoa trans, ou negro, pode ser? Eu acho que o importante para ser aliade em qualquer Uhum. questão, eu acho, mas na terapia também, é a gente entender o lugar que a gente ocupa, poder usar esse lugar em favor das pessoas e poder sangrar por elas, né? Então é Sim. aquilo que eu disse, quando chega uma outra pessoa trans no meu consultório, e a gente teve uma semana de assassinatos violentos, né? Eu tenho que poder disponibilizar a minha energia, o meu espaço para sangrar com ela. Assim como quando chega uma pessoa negra e temos uma semana como tivemos muitas igualmente É, violentas, e aí aquilo que a gente falou no começo, eu preciso entender que eu sou branca, que eu vou ser racista, que eu sou racista, porque eu estou numa sim, sociedade racista. Assim como a pessoa sim. cis que me atende Entender meu tem que entender que ela privilégio, vai ser entender o meu lugar transfóbica. social, né? Entender meu lugar social. E aquilo que a gente falou, sustentar a redistribuição da raiva, a redistribuição do desconforto, né? A coisa mais desconcertante quando a gente tenta comunicar uma transfobia é escutar da outra pessoa, veja bem, não era isso que eu quis dizer. Você me entendeu errado. Na verdade, eu estava querendo dizer que, enfim, dali para frente é só justificativas. E eu digo isso porque eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso quando eu errei, até entender que, caramba, isso é uma outra violência. Quando acontece comigo, inclusive, né? Hoje em dia, a gente Uhum. corre para acolhimento ou corre para treta, porque a gente não tem mais saúde mental para isso. Então, É, assim, é importante a gente ter redes de apoio, é importante a gente poder, tanto enquanto terapeutas, poder trocar, fazer supervisão, multivisão, intervisão, sim, quanto sim. enquanto pacientes, interagentes, clientes, né? Poder saber que a clínica tem limites, que aquela pessoa lá atrás não tem todas as respostas. Né? Essa ideia de que ela está atrás, né? Aquela pessoa distante ali. Você até tem as respostas, mas elas estão embaralhadas na sua cabeça e aquela pessoa com toda a sua sabedoria vai chegar lá, né, e vai desemaranhar. Até Na parece, verdade, a gente né? está se fazendo nos encontros, né? Isso, E nessa assim como troca. eu, É numa troca. exatamente, Que assim horas como tem aí, se Polly? Por favor, que eu tô sem relógio. Tô 21 e direto no celular aqui. 43. Ah, então a gente ainda tem um tempinho. A gente pode dar uma leitura Teve uma aqui. pessoa aqui que falou, eu não Elizabeth? entendi essa pergunta, eu confesso. Não, Elizabeth, Toy não. Mais Soldier, pra cima. comportamento tão ligado quanto o corpo ao gênero. Ah, sim, comportamento e corpo moldam o gênero. Pessoas em relações homoafetivas são não binárias. Aí entra uma coisa que eu acho legal a gente pontuar aqui, que são coisas diferentes, né? Identidades de gênero e orientações sexuais são coisas diferentes. Né? De uma forma Exato. bem simples, identidade de gênero é como você se identifica, orientação sexual é por quem você se atrai. Isso. Né? E aí existe aquilo que a gente falou um pouco mais atrás na live, da linearidade dessas coisas, né? Como uma normatividade puxa a outra, Uhum. mas pessoas são infinitas. Né? Achar que eu consigo entender o gênero de uma pessoa por como ela se expressa, ou por como ela se expressa por quem ela se atrai, é uma coisa que a gente simplesmente não pode fazer no nosso espaço, né, de cuidado, seja ele onde for. Então, assim, pessoas Uhum. não binárias são pessoas que não se identificam com os gêneros binários, né? As opções que a Que é sociedade escolher, dá, hoje é homem binaristas. e mulher, masculino, feminino. Dentro do Basicamente, guarda-chuva da não né? binariedade, inclusive ontem foi dia da visibilidade não binária, oi pessoas, Sim. existem infinitas coisas. Existem tantas pessoas não binárias quanto existem pessoas. Né? Então, aí existem outras caixinhas que foram usadas para aproximar pessoas a gênero, gênero fluido. Mas eu gosto da caixinha não binária justamente porque ela é simples. Ela, para mim, explica de uma forma simples e confortável
o que faz sentido para mim, que é isso aí não faz Uhum. sentido, Nem né? ser A homem, mim, nem ser mulher, como a estipulado. mim não me cabe disputar o espaço da mulheridade. Não faz muito sentido para mim. Mas Uhum. o espaço da hombridade, né, nunca fez sentido. Eu nunca nem fui aceita dentro dele, sabe? Eu sempre estive à margem. E aí, de repente, te puxa para dentro. Não, mas agora tá pronto. Agora é isso. Agora já é. A gente nunca te aceitou, mas tem que fazer parte, porque não tem outra opção, né? Então, crianças viadas compartilham essa experiência, né? Seja quais corpos tiverem, né? De muita violência, né? É Aquilo que Butler verdade. fala, se os gêneros fossem naturais, por que a gente precisaria de tanta violência para reforçar como eles É. funcionam, né? Eu Enfim, gosto você muito ia do falar de que outra. a Butler fala em relação a canalizar a raiva. Eu gosto muito disso. Porque eu acho que é Uhum, uma das coisas que eu levo muito para a clínica, sabe? Não necessariamente só ela fala, mas de como que essa pessoa, né, dependendo do que ela está passando, no caso das LGBTI, que ia mais, pode canalizar a sua raiva. Porque eu imagino, né? Eu senti também. O que que você está lá em cima, Polly? É muita coisa. Estava subindo? tô. Esqueci de falar. Elizabeth falou, gente, são opressões É. distintas. Corpas brancas sempre serão violentas para um corpo preto. Sim, exatamente. E a gente precisa entender isso. Qualquer Isso homem que estiver aqui. atendendo precisa entender que ele está numa sociedade machista, então ele é machista. Né? Um psicólogo, um terapeuta que não entende isso, não está preparado para atender ninguém. Assim como eu, É. enquanto pessoa branca, preciso entender isso, assim como pessoas cis precisam entender. Por isso é tão importante a gente pontuar a norma. Né? Porque quando a pessoa Uhum. fala, nossa, dois homens se beijando, como que eu vou explicar para as minhas crianças? A gente não percebe o quanto a nossa sociedade é heterossexualizada. Todas as músicas falam de romance e sexo, e sempre tem pessoas beijando. E ainda assim tem pessoas, né? Mesmo a sociedade sendo tão repressora, tem pessoas que desviam para o lado arco-íris da força. Então, assim, como se a gente reforçar imagens fosse adiantar de alguma coisa, não adianta de nada. No meu caso, adiantou de quase 30 anos de auto-ódio. Né? Foi só para isso que Nossa. adiantou, mas continuo sendo exatamente Eu a tô lendo aqui pessoa o que eu gostaria de Tarcísio. ser nesse momento. Tarcísio, sempre, leia. Tarcísio, tudo para É mim. sempre importante esse recebimento diverso na clínica, desde que os lugares de fala sejam percebidos pelo profissional. Você falou também. Ah, mas o Tarcísio fala muito mais bonito do que eu. É isso. E tem aqui a Toy Soldier. Um dos estereótipos ligados ao homem e à mulher não seria um comportamento heterossexual? Sim! Aquele joguinho lá. É exatamente isso. Por isso que a gente fala cis hétero, aquilo que eu falei, a gente fala de cis heteronormatividade, não é porque existe a cisgeneridade que impõe uma norma e existe a heterossexualidade que impõe uma norma e a gente decidiu juntar para ficar mais rápido de falar. É porque elas operam juntas, elas são uma estrutura que uma depende da outra. Né? Tanto que ser heterossexual é se atrair pelo gênero oposto. Né? Só existe um oposto porque só existem dois lados. Só existem dois lados por causa da cisgeneridade. Né? Então, a cis-heteronormatividade é uma estrutura muito complexa e que está em tudo, que É. né, derreteu e grudou na sociedade inteira. Né? Ninguém fala vamos cancelar a indústria do cinema porque ela tem normatividades, porque ela está ensinando as crianças a serem cisgênero. Fala aí de. E aí a gente entra outra, né? Cis-heteromononormatividade, porque a monogamia, enquanto essa estrutura social de valores Uhum. do indivíduo branco, da família nuclear branca, que é cisgênera, heterossexual, né? Monogâmica, essa é a estrutura dessa sociedade, Verdade. desse produto, dessas imbricações de produtos coloniais que geram essas estruturas de opressão. Né? Então é Perfeito. sobre a gente entender aos pouquinhos como que essas coisas conversam uma com a outra e na onde que elas Uhum. fazem bem ou fazem mal para a gente, para a nossa subjetividade, para como a gente está se constituindo, para o que a gente quer fazer no mundo, para as redes que a gente quer criar.
né? Porque criar redes é parte essencial da existência, né? Que nos A permite Mayra falando ousar. tanto disso, né? A Mayra Ramiro, esse sentido do coletivo, que a gente sozinho realmente fica, pode ser facilmente quebrado, né? Vamos dizer assim. E no coletivo a gente é bem mais forte mesmo. É bem por aí. Sim. E aí Porque, essas estruturas nos isolam, né? A é, ideia de família nuclear cria ilhas de relações, né? E uhum, aí essas ilhas de relações são inclusive baseadas em papéis prontos, né? Em caricaturas, né? A gente fala isso, a cisgeneridade é a caricatura de si mesma, ah, adoro essa sua né? frase. É a cópia da cópia da cópia sem original, que ninguém sabe como é ser homem de verdade, ninguém sabe como é ser mulher de verdade, ninguém realmente se Uhum, encaixa nisso, mas está todo mundo sempre vigiando e punindo, como diria Titio Foucault, vigiando e punindo uhum, as outras pessoas. Ao invés de você ter um Estado que precisa, né, oprimir as pessoas e dizer, não, não, seu gênero está errado, você imbrica esse controle em todas as estruturas sociais. Então a gente está exato. sempre policiando o nosso gênero, o gênero das outras, literalmente policiando, né, de forma É, violenta e é opressiva. sim, é sim. De forma. E você se vê, às vezes, também julgando? Com certeza. A Eu mim falo mesma e isso. a todas as Não pessoas. é? Isso também é uma coisa tão assim, de reproduções, e que aí você fala assim, gente. E aí, ao mesmo tempo, você pensa, nossa, eu preciso realmente ainda desconstruir muita coisa, né? Tenho julgamentos, tenho preconceitos, É, sou uma pessoa racista, não uhum. sou uma pessoa Reconhecer isso é transfóbica muito porque eu sou importante. trans. Tem aquilo também, eu não sou uma pessoa transfóbica porque eu sou trans, né? Mas se você tiver o auto-ódio, no caso, se você eu não me tiver. beneficio dessa estrutura de poder, mas eu tenho auto-ódio internalizado e eu tenho reprodução de transfobia. Né? Não é porque uma Uhum, pessoa é trans que ela está isenta de reproduzir transfobia. Né? Especialmente porque as nossas existências são muito diversas. O Dia da sim. Visibilidade Não Binária ontem mostrou muito isso, o Uhum, quanto ainda existe dificuldade de entender, o quanto eu sempre brinco disso. Para mim, a não binariedade é um rio, né, vasto e diverso e complexo e muito doido e com pautas diferentes e é necessidades difícil diferentes. entender, sabe? Eu digo difícil porque a pessoa. Imagina, Porque anos, a nossa anos, anos, sociedade é anos. binarista. Isso, é isso, basicamente. Falou tudo. E sempre vivendo nisso e nunca questionando, né? Eu acho que o questionar, o se incomodar, o ficar nos conflitos são muito necessários, né? Quando eu vejo a pessoa assim, um amigo, namorado, namorada, enfim, questionando, né? E como eu estou questionando também, eu acho ótimo. Eu falo, gente, é no incômodo, né? No incômodo faz aquela ebulição, né? Vem um vulcão, vem aquela ebulição para poder realmente a gente rever. Senão fica na zona de conforto. Uma zona de conforto. E quando a pessoa, né? Eu vejo como, eu sou mulher, mas branca, cis. E se eu fico na zona de conforto, entende? Na questão da branquitude, na questão da cisneridade, e não questiono, e não mudo, não transformo, ferrou. Já sou engolida. Já estou engolida pelo sistema. Essa é a grande dificuldade. Como que a gente faz esse movimento, sendo que a gente sequer sabe que isso existe? Né? Quantas pessoas, primeiro de tudo, por exemplo, isso, né? No nível individual e subjetivo. Quanto tempo eu levei Uhum, para entender que eu podia me subjetivar dessa maneira? Para entender que eu podia criar ficções mais saudáveis, que me fazem melhor, né? Que abraçam o meu coraçãozinho de um jeito melhor, a minha corpa, a minha corporalidade. Quanto tempo eu levei para entender que isso era possível, né? Que isso sequer existia, depois que eu poderia me aproximar disso. E aí a mesma coisa na psicologia. Quantas pessoas vêm para uma graduação de psicologia genuinamente com vontade de entender as coisas e, uhum. né, enfim, ajudar o mundo. E aí a gente É chega e assim pega um mesmo. currículo branco, eurocêntrico, estadunidense, cisgênero, heterossexual,
Que está ligado, inclusive, ao que a gente falou lá. A Patologizante. patologização das nossas identidades e das nossas Muito. existências. Então, como que a gente faz uma graduação, sabendo que isso vai acontecer, criando rede para sobreviver nisso, Isso. e ao mesmo tempo busca outras formas de estudo, outras formas de dedicação, de apoio. Muito desafio. Eu tô vendo aqui que a Toy Soldier, você conhece? Deve ser conhecido ou conhecida sua, não sei. O queer abarca todas as letras da sigla? A pergunta. Ser gay é ser queer? Ser lésbica é ser queer? Ser trans é ser queer? Até deu a esfregada nos olhos aqui, porque esse é um babado. Porque queer tá essa questão. E não. Assim, queer foi criado não como uma identidade, né? Queer era uma categoria analítica, né? O queer foi proposto por uma série de pessoas e fala de muitas das coisas que a gente está falando aqui, né? De entender a performatividade, entender que a linguagem, o gestual, as roupas, a forma como a gente performa, né, a forma como a gente existe, cria o gênero. O gênero não existe. Assim, o meu cotovelo é biológico, e ninguém usa o meu cotovelo para dizer, né, se esse cotovelo é homem ou mulher. Né? O meu rim, o meu fígado, rim, isso. É aquele texto maravilhoso da Geni, inclusive. Geni, é incrível. Baseado no livro do Thomas Laqueur, Inventando o Sexo, que é maravilhoso. Então, assim, queer surgiu como um estudo de desvios, né? Corpos desviantes. E aí, a partir disso, os estudos queer não estão encerrados em gênero. Né? Então, a Butler, por exemplo, que é uma pessoa muito famosa, foi estudar corpos abjetos em pessoas imigrantes, em situações de guerra. Ela é uma pessoa cujos estudos vão para muito além do gênero. Mas se fixou, né, enfim, questões da vida e de como as coisas aconteceram, os estudos queer como estudos de gênero. Então, assim, não é. Mas se a gente pega esse nome, inclusive o queer é uma palavra que, nas antigas, lá na gringa, significava desvio. Né? Uma linha torta podia ser queer. Tem um texto muito antigo de que um moço catou um peixe e ele era um peixe queer. A história do peixe queer é o peixe estranho. Né? Aqui, a nossa proximidade seria com o transviado, né? Que é uma categoria que virou também pejorativa, que virou viado. Então, o queer é parte desse movimento de recuperar, né, linguagens, palavras que eram usadas contra a gente, a favor. Como travesti então, queer, também. Como travesti, identidades que não eram identidades e que depois foram identidades marginalizadas, né? Então, assim, o queer parte desse estudo que é muito complexo sobre ser dissidente, sobre ser transviado, sobre ser desviado, né? Então, assim, pessoas LGBT nesse sentido, no sentido filosófico, são queer, são pessoas desviantes. Mas, ao mesmo tempo, existem gays, né? O que a gente, dentro da sigla, brinca, o movimento GGGGG maiúsculo branco, né? Que são homens cis, gays, muitas vezes de classe média, classe alta, que são brancos, e que o quão desviantes são essas pessoas. Né? Então, enfim, o ser ou não ser queer, ser ou não ser desviante, vai muito além das nossas identidades. Engasguei. Esse assunto engasga. Tá bom. Bom, olha, a gente vai até umas 9, né? Que horas tem aí? Tá perto? 8:50. A gente vai ter que fechar finalizar. esse assunto só com uma provocação que o Stona fez no Insta, que é maravilhosa, que é um homem cis, hétero, branco, só que afeminado, é queer? Né? Ou um homem cis, hétero, branco que tem práticas sexuais anais, é queer? Né? Porque existem homens, pasmem, gente, agora vem a bomba, né? Quem ainda tá aí até agora. Existem homens héteros que são penetrados e eles não deixam de ser hétero por causa disso. Existem infinitas possibilidades disso acontecer. Eles podem ser penetrados pelos seus próprios dedos ou pelo das suas namoradas, que podem ser cis ou trans. Sim. Então, assim, existe uma série de... E aí essa pessoa é queer? Sim ou não? Fica o questionamento. Um homem cis, hétero, branco, que tem práticas desviantes ou que tem uma expressão de gênero desviante, qual o espaço para a nossa sociedade acolher um
boyzinho hétero afeminado. O que essa pessoa faz com a identidade? Ou uma mulher caminhoneira, né? Só Uhum. que hétero. Como que a nossa sociedade dá espaço? Não dá. Por isso que a gente falou daquela linearidade. Por isso que a gente vai caçando outras formas, pedacinhos desse quebra-cabeça, pedaços de palavra, pedaços de vivências que ajudem a gente a criar um cenário que é menos horrível pra gente, né? Eu acho que é muito sobre isso. É sobre a gente Muito. conseguir criar espaços, como diria Geni, como diria Edi, reflorestar imaginários, refrescar imaginários afetivos, sexuais, subjetivos, identitários, né? É sobre como a gente faz isso e como a gente, na nossa profissão, né, auxilia isso, né? Exato. A nossa profissão não é Importante. sobre caixinhas, não é sobre o que é certo e o que é errado, o que é normal e o que é desviante, apesar dela ter uma dívida histórica muito grande com isso. Ela é sobre eu É, entender o que te potencializa. Você, na sua perfeito. individualidade, enquanto pessoa, isso te dá potência ou te suga potência, né? Clínica bem Incrível. espinosista. Olha, Polly, agradeço imensamente, tá? Essas nossas trocas, essa troca, nossa, é tão bom. Se deixar, a gente vai falando, falando. São coisas tão necessárias. Agradeço muito, né, por aceitar esse convite. Agradeço a todos, todos que estiveram aqui até agora, quem ainda vai nos assistir depois que ficar gravado, né? Então, muitos Queria beijos. agradecer de novo você pelo convite, todo mundo que está aqui ainda, todo mundo que esteve já foi embora. Sim, Quero sim. dizer que tem muita coisa para a gente falar, isso não for nem, né, 1%. E a gente está em 2021, é bom lembrar, num ano muito difícil, depois de alguns anos muito difíceis. Né? Ano passado a gente fazia live toda semana, esse ano a gente está precisando Mas mais se dá uma recolher, dar mais descansada carinhos, criar para mais grupos, se si. aproximar das nossas, se aproximar de si. Mas muito obrigada por esse convite. Me perdoem. Estamos Pessoas que a juntos. gente não conseguiu ler, coisas que a gente não Muita gente falou. aqui, muita gente, É tá? isso. Um Estamos mega beijo. juntos. Beijos a Beijo. todos.